Na semana passada foi divulgado o último relatório de emprego dos Estados Unidos. Ele apenas confirmou aquilo que vocês sabem, eu sei, o mercado sabe, o Fed sabe. O mercado de trabalho americano está fraco. Eu não posso dizer que ele está frágil o suficiente, porque as contratações líquidas são negativas, ou seja, tem mais demissão do que contratação, o desemprego não para de aumentar, os pedidos iniciais estão explodindo. Não é o caso por enquanto, mas o mercado de trabalho está fraco. Isso foi perceptível através de duas informações. O payroll veio abaixo do esperado e o payroll do mês anterior foi revisado para baixo, menos de 90 mil contratações líquidas no mês. Como esses dados são muito revisados e às vezes são voláteis, eu gosto de avaliar a média dos últimos 3 payrolls. E ele nos mostra que esse é o mercado de trabalho mais fraco desde a pandemia. Se contrata muito menos hoje do que em qualquer momento desde 2020. Por esse motivo, o mercado está pedindo para o Fed cortar a taxa de juros. É isso que a curva de juros está precificando. Inclusive, falando em curva de juros, na sexta-feira nós assistimos à desinversão da curva norte-americana. A inversão da curva é um assunto que chamou muita atenção de todo mundo em 2022. 2 anos e pouco depois, agora em setembro, a curva desinverteu. E normalmente a desinversão está associada com períodos recessivos. Então, a ideia desse vídeo é refazer uma análise que eu montei para vocês há um mês atrás, onde eu acompanhei 26 indicadores e acompanhei um período de 49 meses, o que aconteceu antes e depois do acionamento da regra da SEM. Pois eu substituí esse indicador, que eu considero ele o denominador comum aqui dessa análise, pela desinversão da curva de juros. E nós vamos entender, comparando com outros 4 momentos da história, se a economia está tão frágil quanto no passado ou não. Tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo, então vamos lá. Antes, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal. Vocês devem lembrar desse estudo que eu montei no mês passado, quando o payroll de julho veio bem abaixo do esperado, a taxa de desemprego dos Estados Unidos bateu 4,3, e aí o SEM Rule, que é o indicador da SEM, a regra da SEM, foi acionado, e historicamente aquele indicador nos mostra que quando ele é acionado, a economia já está em recessão. Eu usei aquele indicador como denominador comum no tempo e comparei períodos que antecedem aquele acionamento do indicador. São 26 indicadores do total, pois eu substituí aquele indicador pela desinversão da curva de juros. Então se concentrem aqui. Todos esses gráficos, eles analisam 49 meses da história. Então, a partir do momento que a desinversão da curva de juros dos Estados Unidos aconteceu no mês 0, o que aconteceu 24 meses antes e 24 meses depois. São 49 meses de análise para 5 períodos da história. 1980, a curva de juros desinverteu. 1989, 2000, 2007 e 2024. Aqui nós temos the yield curve, a curva de juros. Todos esses períodos aqui, antes da desinversão, a curva estava invertida, como vocês podem ver, aqui no nível 0. A partir do acionamento, a partir da desinversão, o que aconteceu com a curva de juros? É preciso contar um pouco de história e contexto para vocês, porque reparem que todos esses períodos, exceto 1980, depois que a curva desinverteu, ela continuou se desinvertendo por um bom tempo. Pelo menos aqui na análise, todos esses 24 meses, exceto 80. Aqui ela desinverteu e inverteu de novo. É preciso lembrar que naquela época, o presidente do Fed, que era o Arthur Burns, ele subiu o juro para controlar a inflação da década de 70. Quando a inflação começou a cair e se aproximando ali da meta do Fed, a economia perdeu o fôlego, desacelerou, ele se desesperou, o Fed como um todo se desesperou, cortou o juro muito cedo e muito rápido, e meses depois a inflação ela ressurgiu. Por isso a curva de juros ela desinverteu e inverteu de novo. Ano seguinte entrou Paul Volcker para a presidência do Fed e ele precisou fazer um trabalho muito complicado
de subir o juro enquanto a economia desacelerava, o desemprego aumentava. Ele foi muito criticado na época, mas ele fez isso para controlar a inflação, que estava em níveis elevadíssimos para patamares dos Estados Unidos. Reparem, aqui a taxa de desemprego, ele subiu a taxa de juro, ó, a curva inverteu de novo, até 10 meses depois de 1980, então na virada de 80 para 81, o Paul Volcker subiu o juro de novo, com o desemprego em alta. Isso era um problema drástico na época. Mas só para contar um pouco do contexto para vocês, 1980 foi um período bem diferente de qualquer um desses outros aqui. Bom, depois tem 89, 2000, 2007, 2024. Aqui avaliaremos como a taxa de desemprego dos Estados Unidos reagiu meses depois, 24 meses depois, que a desinversão da curva de juros aconteceu. Em todos os períodos, o desemprego americano ele aumentou. Em todos eles. Em alguns períodos aumentou mais rápido. Reparem aqui a linha verde, que é 2007. Essas cores estão padronizadas em todos os gráficos. Verdinho aqui é 2007. O desemprego, até a desinversão da curva, não estava subindo, ele aconteceu depois, ele subiu depois. Até que uns 12 meses depois, isso já era 2008, ele aumentou rapidamente. A desinversão em 2007 aconteceu em maio. Anos depois, anunciaram que a recessão de 2007 começou em dezembro. Então, 6, 7 meses depois da desinversão, a economia já estava em recessão, tá? Se levássemos em consideração a mesma periodicidade, então daqui a 6 ou 7 meses a economia estaria em recessão se fosse um período, um TBT de 2007, se repetisse a mesma coisa de 2007. Nós não sabemos se isso acontecerá de fato. Reparem que a taxa de desemprego é a menor de todos esses períodos, excluindo 2000. E 2000 foi um ano recessivo, mas não de uma recessão intensa. 2000 aconteceu o estouro da bolha das .com, que gerou agitou a economia dos Estados Unidos, houve aumento do desemprego, houve desaceleração da renda, várias coisas conforme recessões no passado. Mas não foi uma recessão tão séria assim. O desemprego ele aumentou, mas estabilizou ali na casa de 5,5%, 6%, não ficando muito acima disso, e logo depois a economia voltou a crescer de novo. Esse é o menor desemprego de todos esses períodos, excluindo os anos 2000. Olhando para a média do payroll dos últimos 3 meses, é perceptível que a desaceleração do payroll está de acordo com períodos históricos. 1980, 89, 2000, 2007. De todos esses períodos, eu diria que esse é um dos números mais fortes que os Estados Unidos já publicaram, esse em 1989, mas reparem que daqui a alguns meses, se a história se repetir, daqui a alguns meses, depois da desinversão da curva, é possível termos números negativos. É bem provável que o payroll se aproxime de números negativos. A média se aproxime de números negativos. Então, em 80, o payroll, logo antes da desinversão, foi muito negativo e depois se recuperou. 89, houve uma recuperação meses depois, logo depois ele foi negativo. 2000, ele continuou nessa trajetória até o ponto negativo e depois se recuperou. Tá vendo que isso acontece em confirmação a taxa de desemprego que aumenta. O payroll é negativo uns 12 meses depois, o desemprego ele consistentemente aumenta até uns 12 meses depois e estabiliza. Payroll estabiliza. Nós não sabemos o que acontecerá nos próximos meses, mas se por acaso isso se repetisse, poderíamos chegar à conclusão de que não, a economia não está numa recessão gravíssima conforme padrões históricos. 2007 que é o problema. As linhas em azul aqui mostram que 2007 foi muito feio. Reparem que o desemprego 12, 24 meses depois aumentou demais e o payroll foi super negativo. Eu até tirei aqui, esse número aqui ele é muito pior, acho que é uns 600, 800 mil negativo na média de 3 meses. Eu tirei os números aqui de baixo porque fica mais fácil de enxergar. Essas linhas verdes são horrorosas, porque 2007 foi muito grave. Aqui em cima, eu tenho que explicar para vocês que algumas dessas análises, elas são feitas indexando os indicadores. Eu tenho aqui 2 vezes pedidos iniciais. Pedidos iniciais indexado
e pedidos iniciais como número absoluto. A diferença entre as duas análises é que no indexado todos os números saem de zero, e aqui eu consigo acompanhar a tendência desse indicador. Reparem que, do ponto de vista histórico, pedidos iniciais estão aumentando de acordo com 89, anos 2000, 2007 e afins. E meses depois da desinversão da curva, todas as vezes, pedidos iniciais aumentam. 2000 não aumentou tanto, como vocês podem ver. Aumentou inicialmente, depois estabilizou. Aqui na direita eu tenho um número absoluto. Reparem que nunca antes, numa desinversão da curva, o número de pedidos iniciais foi tão baixo. E esse é o indicador que eu semanalmente chamo a atenção de vocês há mais de ano, dizendo, gente, se realmente a economia está em recessão, por que pedidos iniciais estão num nível tão baixo? Deveriam estar subindo, deveriam estar aumentando, e por enquanto nós não vimos isso. Então, só para explicar por que eu estou utilizando as duas análises. Na análise da esquerda, o aumento que recentemente vimos dos pedidos iniciais, que saiu de 200 para 249 mil, ele condiz com períodos históricos, como aqui vocês conseguem perceber, porque o índice ou indicador indexado, ele mostra a tendência dos dados. Aqui na direita, reparem que pedidos iniciais estão num nível muito forte por enquanto. Esse aqui é um dos grandes dilemas do mercado americano, na minha opinião. Tudo bem que o payroll está desacelerando, voltando para cento e tantos mil. Tudo bem que o desemprego atingiu 4,3, voltou para 4,2, mas tem uma informação que não está se encaixando nesse cenário inteiro, que é pedidos iniciais. Para um payroll tão fraco e quem sabe negativo daqui a alguns meses, para um desemprego crescente como esse, por que pedidos iniciais não estão aumentando? Eu acho que é um quebra-cabeça, é uma peça de um quebra-cabeça bem complexo que ainda não encontrei aonde colocá-la. Porque não está fazendo sentido falar em, meu Deus, o Fed precisa cortar o juro para ontem, recessão começou, com pedidos iniciais num nível tão baixo. Isso aqui não é eu que estou dizendo, eu não estou dizendo absolutamente nada nesse vídeo, eu estou apenas trazendo dados econômicos, colocando na frente de vocês e analisando junto com vocês. Este é o menor número de pedidos iniciais da história, comparando com 80, 89, 2000 e 2007, para o momento da desinversão da curva de juros. Uma coisa que me chama a atenção é esse dado aqui de baixo, que é a média de semanas de desempregado. Normalmente, quando a economia está muito frágil, a média de tempo que as pessoas permanecem desempregadas é maior. Quando a economia está voando, as pessoas ficam desempregadas por menos tempo. Eu havia analisado esse dado aqui em forma de índice também, e ele está subindo de acordo com esses outros períodos históricos. Mas quando eu coloco o número absoluto aqui, eu chego à conclusão de que nunca antes, comparando com 2007, 2000, 89 e 80, as pessoas estiveram tanto tempo desempregadas. Ou melhor, quem está desempregado nunca permaneceu tanto tempo desempregado durante uma desinversão da curva de juros. Reparem que 10, 12 meses depois da desinversão, o tempo médio desempregado, ele aumenta. Esse aqui é um indicador que se usa muito para avaliar recessões lá fora. Inclusive tem um vídeo aqui no canal exclusivo para membros. Agora eu preciso chegar a duas considerações que muitos de vocês não vão gostar. Aqui embaixo eu tenho na esquerda o S&P 500, indexado, e na direita, um dos índices que eu mais gosto de avaliar, de valuation do S&P 500. Então eu não consigo avaliar o S&P 500 em 1980, 89, 2000, 2007, 2024, se eu colocar os gráficos um do lado do outro. Até porque em 1980, anos 2000, o S&P estava lá nos 600, 700, 1000 pontos, né? E hoje está em 5.478 nesse exato momento. Então eu precisei indexar esse indicador, chamado S&P 500, para avaliarmos o quanto ele se valorizou nos últimos 24 meses. De todos os 5 períodos analisados, este é o S&P 500 que mais subiu nos últimos 24 meses. Em nenhum momento antes da história, pegando desde a década de 80, o S&P subiu tanto pré-desinversão da curva. Quais são as conclusões que eu posso chegar disso? Olha, o mercado está bem otimista. O mercado está otimista.
para ele ter subido tanto nos últimos 24 meses, pré-desinversão da curva, que é um aumento de juro alto, economia em desaceleração, me parece que o S&P hoje, ele precifica um cenário perfeito. Um Goldilocks da vida. Um soft landing maravilhoso. Soft landing, para quem não sabe, é um avião, né, em desaceleração, se aproximando da pista, do aeroporto, ele pousa perfeitamente. Os passageiros nem sentem a turbulência. É uma economia que desacelera, sem recessão, a inflação volta para a meta, o Banco Central corta o juro e todo mundo é feliz para sempre. Esse seria o soft landing. O mercado nunca subiu tanto antes de uma desinversão da curva. Isso o coloca numa situação um pouco desagradável se as coisas não saírem do jeito como se planeja. É isso que eu quero dizer. Aqui na direita tem o S&P Cap Ratio, que é o feito pelo Shiller, né? Esse é um indicador que eu gosto de avaliar, de valuation do S&P 500. Nós podemos dizer que este é o segundo mercado mais caro da história, pré-desinversão da curva de juros. Ele meio que confirma um pouco essa leitura do gráfico da esquerda. Então, pegando 1989, 2000, 2007 e 2024, o mercado americano nunca esteve tão caro, excluindo a bolha das .com. Por muito pouco, esse não é o mercado mais caro da história pré-desinversão. É uma informação que me deixa um pouco, preocupado. Quando eu falo de precificação do S&P, valuation e tal, a gente tem que lembrar que o mercado ele precifica o futuro. Sem ter as informações do futuro, o mercado ele tenta precificar hoje as informações que nós já temos acesso e as expectativas futuras. O preço de qualquer ativo que tem na tela aí de vocês, ele reflete informações já conhecidas e expectativas futuras. E as expectativas futuras mostram que o mercado está otimista. Ponto final. Então esse é o segundo mercado mais caro da história pré-desinversão. Mais caro que ele só a bolha das .com. Complicado, né? Reparem que esse indicador ele fez pico meses antes da desinversão. E depois a bolha estourou. Em 2007, meses depois, 6 meses, 7 meses depois da desinversão, S&P 500 corrigiu, como vocês estão vendo, 6 meses depois, que foi mais ou menos o fim de 2007, quando realmente a recessão começou. Claro que na época não se sabia o mês exato do início da recessão. Hoje se considera dezembro de 2007 como o mês fatídico. O mercado corrigiu, 89 não corrigiu tanto, tá? E 2000 corrigiu pra caramba. 2007 foi pior do que 2000, tá? Então, onde eu quero chegar com essas considerações aqui? O mercado está otimista. Nós não sabemos o futuro, eu não sei o futuro, vocês também não sabem sobre o futuro, mas uma coisa é garantido. Nós precisamos acompanhar o ritmo de desaceleração dos indicadores. Porque se as coisas piorarem nos próximos meses, o mercado está numa posição de desvantagem. O S&P está numa posição de desvantagem. Bem valorizado, em termos de valuation não está barato, está caro, e ele está precificando um cenário perfeito. Se o cenário perfeito não se concretizar, aí nós temos um grande problema. Eu tenho mais indicadores, tá? Não acabou, já estamos há quase 20 minutos aqui, mas tem mais. De novo, desinversão da curva de juros. O que aconteceu agora com os indicadores de atividade? Então, aqui embaixo, produção industrial. Esse é um dos setores mais fracos da história, comparando com 80, 89, 2000, 2007. Hoje ele só perde para 1980, tá? Tá, mas o setor industrial americano hoje não é mais tão relevante assim, o que importa mesmo é consumo, é vendas no varejo. Então aqui embaixo, Real Retail Sales, vendas do varejo real. Então considerando inflação e outras coisas. Esse é o mercado de varejo mais fraco dos Estados Unidos em termos de vendas do varejo real, comparando com 2007 e 2000. Os dados não são longos o suficiente ou antigos o suficiente para captar o que aconteceu na década de 80 e 89. Então, eu só consegui avaliar esses três números aqui. Então, comparando com ciclos anteriores, esse é um dos mercados de varejo, um do setor de varejo mais fraco da história pré-desinversão. Confiança do consumidor.
o nível de confiança de hoje é o mais fraco desses ciclos anteriores. É o mais fraco desses ciclos anteriores. Olhando para o Sticky Price, que é um dos índices, é uma variação que existe do CPI lá fora. Esse é a segunda maior inflação desse período, próximo de 4%. Mas caso vocês não gostem de avaliar CPI, preferem o PCE, a inflação americana, reparem, desacelerando nos últimos 24 meses. Então, agora é setembro de 24, pegando desde setembro de 22, que logo depois a inflação americana bateu, CPI bateu 9%. Olhando para o Trimmed Mean PCE, a inflação vem numa forte tendência de desaceleração, muito mais forte do que 89, mais forte que 2007, mais forte que 2000. Então, em uma forte desaceleração. Acreditamos que continuará desacelerando, afinal de contas, o juro do Fed continua em nível mais alto. Mas, tudo bem, eu não chego em nenhuma conclusão com essas informações, é apenas aqui uma retratação histórica do que aconteceu nesses outros períodos com os dados de inflação dos Estados Unidos. Importante que isso continue acontecendo para poder abrir espaço para os cortes de juros pelo Fed. E aqui na direita eu tenho os PMIs, tá? Infelizmente, PMI e SM não tem um histórico tão longo, então eu consegui pegar apenas 2007, 2024. Estes são os números de PMIs mais fracos de todos. Então, a média do componente novas ordens, mais fraco do que 2007. E esse já foi usado por muita gente como indicador antecedente de recessões. A média dos novos pedidos ou novas ordens é mais fraco hoje do que em 2007. A média de empregabilidade hoje é mais fraco que 2007. A média dos preços hoje, do PMI e SM industrial de serviços, é mais fraco do que 2007. Então, pela ótica dos PMIs, PMI e SM industrial, PMI e SM de serviços, a economia está muito mais frágil do que 2007. E nessa época o Fed estava prestes a cortar a taxa de juros. Tá aqui, ó, no slide anterior, o gráfico central é a taxa de juros do Fed. O Fed começou a cortar o juro uns 3 ou 4 meses depois da desinversão da curva. Em 2000, o Fed já estava cortando, ou estava começando a cortar justamente quando a curva desinverteu. Em 89, ele já vinha cortando uns 4 ou 5 meses antes. Então, de acordo com os PMIs, a economia não está nada bem. Alguns indicadores ainda, principalmente a média de 3 meses do payroll, desafia um pouco essa visão tão pessimista dos PMIs, mas é algo que chama bastante a minha atenção. E para finalizar, os indicadores do mercado imobiliário. E aqui eu tenho algumas coisas para comentar. Reparem que em todos os gráficos, exceto esse aqui, a linha cinza, que se refere a 2000, é a que menos cai. Aqui, índice NHB de confiança dos construtores, tá? De otimismo dos construtores. Em todos os anos, otimismo em queda. Natural, juro alto, economia desacelerando, o mercado imobiliário ele é mais sensível à taxa de juro, né? Em todos os períodos desacelerando. Em 2000, uma desaceleração bem menos fraca, menos intensa do que em outros ciclos. Aqui, as licenças de construção, reparem que 2000, as licenças elas não caíram. Aqui, casas em construção, em 2000, não caiu. O início de novas construções, que é o Housing Starts, 2000 não caiu. Novas casas à venda, 2000 não caiu. Por quê? 2000 não foi uma crise imobiliária. A crise de 2000, o estouro da bolha das .com, não gerou uma crise imobiliária. E interessante, como deu para perceber isso nesses indicadores aqui. Esse tipo de análise me ajuda muito nesse sentido. Eu já sabia disso, mas deu para ver isso através dessas representações gráficas, tá? Vamos voltar, iniciando aqui do início, para explicar para vocês o que aconteceu em cada período, tá? Aqui normal, desaceleração do otimismo dos construtores, o juro está alto, o mercado imobiliário está mais frágil. Então, a linha azul, que é 2024, nada a comentar. Faria sentido esse indicador continuar piorando nos próximos meses. As licenças de construção,
2007, as licenças fizeram um pico uns 20 meses antes da desinversão da curva e continuaram piorando por muito tempo. Diferentemente dos anos 2000, a crise de 2007 foi sim uma crise imobiliária. Uma crise imobiliária, bancária, financeira. Então reparem que de todas essas linhas de gráficos, as linhas cinzas, que se refere a 2000, pouco caem, ficam muito estáveis, porque 2000 não foi uma crise imobiliária, e 2007 normalmente é a pior linha que tem aqui. Aqui é pior, 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 pior. Aqui também pior, por pouco, por uma margem muito pequena. Então, se a linha azul, que é 2024, ficar entre a cinza e a verde, é porque o mercado imobiliário está entre uma crise muito severa, uma crise imobiliária muito severa, uma crise imobiliária menos severa, né? No caso, é o que acontece nesses todos os exemplos aqui, tá? Casas em construção, em queda, em tendência de desaceleração, assim como em períodos anteriores, tá? Tende a continuar desacelerando nos próximos meses. Housing starts, mesma coisa, aqui parecido com os anos 2000, então não tem uma leitura muito pessimista desse indicador. Vendas de casas novas, esse é o único dado que destoa do histórico. Tá vendo que vendas de casas novas em 2024 está subindo nos últimos 24 meses ou 12 meses em comparação com qualquer outro período da história. Por quê? Aí tem que explicar o contexto. Diferentemente dos ciclos anteriores, hoje ainda tem demanda por imóveis nos Estados Unidos, mas é uma demanda por imóveis novos e não por imóveis velhos, usados, antigos. Por quê? Quem tem hoje um imóvel, quem está morando no seu imóvel, não quer vendê-lo, porque ao fazer isso, ele precisará comprar um outro imóvel e financiar esse imóvel, né, hipotecar ele, a uma taxa muito alta, uma taxa extremamente alta. Então, uma explicação do contexto de 2024, que é muito importante, não só 24, desde 2022, é que as vendas de imóveis usados despencaram, e não é por acaso. É porque as pessoas que moram no imóvel hoje não querem desfazer dele, porque caso troquem de imóvel, teriam que hipotecá-lo a uma taxa muito maior. Isso aqui é um fenômeno chamado lock-in. Quem comprou o imóvel, comprou, financiou uma taxa pré-fixada, então lock, travou ela num nível muito baixo e hoje está pagando um jurinho muito baixo em cima do seu imóvel e ao trocá-lo teria que pagar um juro muito mais alto. Então as vendas de casas usadas está em queda por dois motivos, menos demanda e menos oferta de imóveis, e por esse motivo a venda de casas novas é tão grande e destoa de qualquer dado histórico. Era para estar corrigindo, não é o caso, tá? Isso não quer dizer que daqui a pouco esse dado não possa piorar, claro, mas isso aqui ajuda a explicar o contexto de 2024. Em termos do valor dos imóveis, há 24 meses atrás, o que era 2022, né, o índice o índice S&P Case-Shiller, que mede o preço dos imóveis americanos, contraiu por 7 meses consecutivos. A partir de março de 22, o Fed subiu o juro, os imóveis se depreciaram por 7 meses e depois nunca mais se depreciaram. Um mês ou outro, mas de lá para cá os imóveis continuam se valorizando. Então, pegando os últimos 24 meses, podemos ter três cenários para os próximos 24. Um cenário de hard landing, onde os imóveis se depreciam. Um cenário de soft landing, como 2000, soft landing para o mercado de trabalho, é o mercado imobiliário. Os imóveis continuam se valorizando. Ou um cenário meio termo, como 89, os imóveis não ganham muito valor de mercado, também não perdem muito. Não sei o que vai acontecer. Aqui, como eu falei, vendas de casas existentes no meio termo entre 2000 e 2007. Quais são as minhas considerações? Nós precisamos acompanhar nos próximos 6, 12 meses o ritmo de desaceleração da economia, o ritmo de desaceleração desses indicadores. Porque hoje fica muito nítido que o S&P 500, ou o mercado americano como um todo, está precificando um cenário perfeito. Um cenário de soft landing perfeito. A economia desacelera, mas não desacelera muito. A inflação volta para a meta. O Banco Central corta a taxa de juros. É importante saber o que o mercado precifica, porque qualquer coisa que aconteça nos próximos meses que influencie essas expectativas, o mercado está no patamar errado.
três coisas poderiam acontecer. Primeiro, tudo que está sendo precificado se concretiza, o S&P está num patamar justo. A economia, ela continua muito forte, resiliente, o mercado de trabalho não desacelera muito mais do que está hoje, mas a inflação volta rapidamente para a meta e o Fed corta o juro. O mercado hoje estaria barato, S&P 500, na minha opinião, estaria barato, ou o ritmo de desaceleração da economia é muito mais acentuado. E aí, eu diria que o mercado está numa posição muito desfavorável. Muito desfavorável. Por dois motivos. Primeiro, o S&P nunca subiu tanto antes de uma desinversão. E o nível de valuation do S&P é o segundo mais alto da história, perdendo apenas para a bolha das .com. Eu vou repetir. O mercado hoje só perde em termos de valuation para uma bolha, que foi dos anos 2000. Então, as minhas considerações são essas, tá? Pedidos iniciais por seguro-desemprego. Esse é o dado que eu mais acompanho hoje no mercado de trabalho americano. Claro que payroll todo mês é importante. Toda primeira sexta-feira do mês é divulgado payroll, desemprego, ganho médio, enfim. É um dado super importante. Mas ele está dizendo uma coisa, o desemprego está falando a mesma língua, a economia está desacelerando, o mercado de trabalho está desacelerando, mas os pedidos iniciais não estão. Esse indicador não está confirmando o que o payroll fala. O que eu quero dizer com isso? Se por acaso pedidos iniciais continuam instáveis do jeito que estão, eu consigo acreditar sim num cenário de desaceleração da economia, mas nada recessivo. Afinal de contas, não existe recessão com pedidos iniciais em queda ou estável. Ele deveria estar subindo. Reparem, eu não estou querendo chegar em nenhuma conclusão aqui. Estou apenas mostrando para vocês o que acompanhar. E esse aqui é um dos dados para acompanhar. Sai toda quinta-feira de manhã. O problema é que, por sair toda quinta-feira, é um dado volátil. Ele pode falar uma coisa numa semana e falar outra na semana seguinte. Tem que acompanhar com bastante cautela. Se as pessoas falam tanto em recessão, pedidos iniciais deveriam estar aumentando. E por enquanto não é o que acontece. É o menor nível e por uma boa margem da história. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muita informação aqui. Quem acompanhou os meus stories no Instagram viu eu montando essas análises em tempo real, como que eu fiz elas no final de semana. Espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, me siga nas redes sociais. Muito obrigado e até mais.